Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Acharam? Está escrito assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Eu vou reler o versículo 10 apenas. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes. Jesus fez cada um de nós, através do seu sangue, nos constituiu para Deus. Nos fez para Deus reis e sacerdotes. A primeira vez que a palavra sacerdote é de Deus, porque sacerdotes pagãos sempre existiram. Mas a primeira vez que um sacerdote de Deus é mencionado na Escritura está no livro de Gênesis, capítulo 14, no versículo 18. Preste atenção. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era o quê? Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. A primeira vez que um sacerdote de Deus é mencionado é aqui, a palavra sacerdote de Deus. Podemos chamá-lo de Melquisedeque ou Melquisedeque. Eu acho até que o mais correto é Zedeque, sabe? Eu acho que é o mais correto, porque é uma vogal que está antes do S. Então, o S ele fica com um som meio de Z. Quem conhece português melhor do que eu pode esclarecer essa dúvida. Mas Melquisedeque ou Melquisedeque, rei de Salém. Salém é o antigo nome da cidade de Jerusalém. Essa cidade já existia nos tempos de Abraão. E Melquisedeque, ele vem ao encontro de Abraão e ele traz com ele dois elementos inéditos. Ele traz pão e vinho. E quando ele traz pão e vinho, no Antigo Testamento isso estava cifrado, estava oculto. Mas nós sabemos que esses dois elementos, o Melquisedeque de Deus, ele vai trazer aqui na terra na sua última noite de vida. Ele vai trazer para os seus discípulos o pão e o vinho. Então aqui nós temos não um tipo de Cristo. Como muitas vezes alguém menciona, Melquisedeque no Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Não. E nem um arquétipo, nem tampouco um arquétipo, que é um modelo a ser seguido. É muito mais do que isso. Nesse instante nós temos, no primeiro livro do Antigo Testamento, a presença do Verbo, a presença do Senhor Jesus. O rei de Salém, e Salém significa paz, e ele é o rei da paz, e o rei da paz traz para esse primeiro homem que vive pela fé, o Abrão ainda, não era nem Abraão, seu nome ainda era antigo, da Babilônia, traz para ele os dois elementos que o Senhor Jesus vai apresentar na sua última noite de vida. Então aqui já tem uma indicação de quem é esse personagem que surge repentinamente. Não há nenhuma menção dele nos 14 anteriores capítulos do livro de Gênesis. Não se conta a história dele. Apenas ele surge. Ninguém diz quem era o seu pai, qual a sua descendência, a sua origem. Diz apenas que ele era
o rei de Salém. E nós vamos ter uma revelação completa de quem é Melquisedeque lá na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. A revelação, porque o que está no Antigo Testamento é sombra. No Novo Testamento a palavra não tem mais sombra, ela é iluminada pela luz do mundo, então tudo é muito claro. E aqui diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então nós temos aqui uma luz direta sobre esse personagem que no Antigo Testamento era um tanto obscuro, e depois ele é mencionado no livro de Salmos como o Senhor de Davi. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E não há, em todo o livro do Antigo Testamento, o dia que Melquisedeque nasceu e o dia que ele morreu. Não há menção de sua morte, de seu funeral, e era um rei importante. É claro que se ele tivesse morrido naquela ocasião, haveria uma notícia, haveria uma menção desse fato histórico, mas ele não tem genealogia, assim como Jesus. Não tem pai, não tem mãe, ele não foi criado, ele é o Criador. Ele se apresenta como aquele que abençoa a vida de quem vive pela fé. E ele é sacerdote ao mesmo tempo, sacerdote para sempre. Porque veja, ele intercede por nós junto ao Pai. Estamos falando de Jesus Cristo, nosso Melquisedeque. Agora, se ele é sacerdote para sempre e ele nos fez reis e sacerdotes, nós temos que entender como que um sacerdote é separado por Deus. Como que surge um sacerdote? Qual é o processo para uma pessoa se tornar sacerdote? Então nós vamos agora lá para o livro de Êxodo, no capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 4, livro de Êxodo. Vai comigo, por favor. Êxodo, capítulo 29. Vamos no versículo 4. Deus orientando Moisés, como ele deveria consagrar o primeiro sacerdote de Israel. E ele diz assim: Moisés, farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Isso também estava cifrado no Antigo Testamento. Deus está dando uma orientação, sem muitas explicações para Moisés e nem mesmo para Arão. Mas olha a interpretação. Arão e seus filhos à porta da tenda. Igreja, quem que é a porta? Jesus. Lavarás com água, é uma figura do batismo. A pessoa primeiro chega na porta, ela entra no reino pela porta através de Jesus. E quem crer e for batizado será salvo. A lavagem com a água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica. Além da túnica, ele vai ter o éfode, que é uma roupa sobre a roupa.
é um revestimento. Jesus salvou os discípulos e naquela ocasião disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder, ou seja, vestidos de novo. Sobre a veste da salvação, a veste de poder. E aqui a mitra sobre a cabeça, isso representa o poderio de Deus acima do pensamento do ser humano. E no versículo 7, a instrução final: tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Então, a unção com azeite era necessária para se consagrar o sacerdote, fosse Arão ou seus filhos que iriam continuar o sacerdócio. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então, um sacerdote separado por Deus, um sacerdote do Deus Altíssimo, ele tinha que ser o quê? Ungido. E você sabe qual é a tradução da palavra hebraica Messias? Ou a palavra grega Cristo? O ungido. Amém? Então, se nós somos feitos por Ele, sacerdotes do Deus Altíssimo, tem que haver a unção de Cristo sobre nós. Continuando aqui na palavra, assim os sacerdotes eram consagrados a Deus. Mas Ele nos faz reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, o primeiro rei do povo de Deus foi Saul. E como é que Saul foi consagrado rei? Como é que ele foi separado como rei? Vamos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vamos ler o versículo 1. Porque é Deus que determina. É assim que você vai tirar uma pessoa do meio da multidão e vai consagrá-la como rei. A palavra diz: então tomou Samuel, que era um grande profeta, um sacerdote, um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade, sobre a sua herança, sobre o seu povo? Ele está falando com o primeiro rei de Israel, que é Saul. Aqui a palavra capitão surgiu, mas na verdade é rei. Vamos no capítulo 15, aqui mesmo desse livro, versículo 17. Vai ver que está falando de rei, a unção de um rei. Capítulo 15, versículo 17. Está escrito: e disse Samuel, ele está falando com Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Então, um rei, ele era consagrado também com azeite. E quando Saul foi consagrado com azeite, o Espírito de Deus o tomou. Mas Saul não se manteve na obediência a Deus, e Deus diz: não, vamos ungir outra pessoa como rei, e eu vou tirar o Saul do trono. E Davi foi ungido também. Capítulo 16 de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: então disse o Senhor a Samuel, é Deus que estabelece isso, preste atenção: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Davi, ele foi ungido como rei também. A unção com azeite. Então, preste atenção. Tanto o sacerdote como o rei eram revestidos de autoridade através da unção com azeite, que representa o poder do Espírito Santo. Sem esta consagração de azeite não haveria unção, ninguém seria ungido. E ser ungido era um prenúncio do Messias, era um prenúncio do Cristo. O que um sacerdote faz? Qual é a missão de um sacerdote na terra?
O sacerdote, ele tem o revestimento e a unção para lidar com as coisas espirituais, com as coisas invisíveis, com aquilo que não pode ser contemplado, com aquilo que é revelação do Altíssimo, que é um relacionamento especial entre esse escolhido como sacerdote, ungido como sacerdote, e Deus. O sacerdote, ele comanda o mundo espiritual. Você está entendendo isso? O sacerdote, ele tem autoridade no mundo espiritual. E o rei? Quando o rei é ungido, qual é a autoridade que ele recebe? Ele recebe autoridade para governar. Governar no mundo espiritual? Não. O rei, ele tem poder para governar no mundo material. São funções distintas. O erro do rei Saul, foi justamente ele ter sido ungido para cuidar das coisas terrenas e ele quis se meter nas coisas espirituais. Ele avançou no mundo espiritual e ele não tinha unção destinada por Deus para reger o mundo espiritual. Quem tinha unção para reger o mundo espiritual era o sacerdote Samuel. Então, são funções diferentes, apesar do processo ser muito parecido. Tanto o sacerdote como o rei precisavam da unção para exercer a autoridade, mas a autoridade de um é espiritual e a autoridade do outro é terrena. Quando um governante, uma pessoa que está revestida de autoridade para governar pessoas, se ele extrapolar, se ele se corromper, se ele se deixar influenciar, ele perde a unção, ele perde o Espírito de Deus, como aconteceu com Saul. E quando Saul perdeu a unção, o Espírito de Deus se retirou dele, e o que veio no lugar? Um espírito mau. Saul se torna então um governante endemoniado. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que respeitar os limites da nossa jurisdição. Qual é a competência de um governante? Qual é a competência de um sacerdote? Agora, no Novo Testamento, quando tudo está revelado, como que funciona isso, já que Jesus Cristo, conforme eu li para você em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, Jesus Cristo justamente rompeu a jurisdição. Olha só, Ele nos constitui reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui nesse quadro. Quando eu tinha cerca de 11 anos de idade, surgiu uma coleção chamada Conhecer. Toda semana tinha um fascículo nas bancas. Se tiver gente da minha idade aqui, deve conhecer. Quem se lembra dessa coleção Conhecer? Você vê que nós estamos no fim da linha mesmo, né, velha? Tem meia dúzia só que conhece, olha lá, né, pastor Célio? Eu fiquei fascinado com aquela coleção. E eu falei, eu preciso comprar isso. E eu me virava para ganhar o meu dinheirinho, né? Eu tinha no quintal do meu pai e da minha mãe, tinha ali 2 pés de mexericas que ficavam carregados. Mas era tanta mexerica que elas até caíam no chão e começavam a apodrecer. Você tem uma ideia, meus irmãos brincavam de fazer guerra de mexerica, de tanta mexerica que tinha. Eu pegava 2 sacolas, colhia as melhores mexericas e ia de casa em casa, quer comprar mexerica? E eu vendia bem baratinho. Quando não tinha mexerica para vender, lá no campinho os homens deixavam os cavalos. Hoje em dia a gente nem vê cavalo mais na rua, mas naquela época tinha, os cavalos ficavam pastando. E eu ia lá no meio do campinho e ficava procurando cocô de cavalo. E levava 2 baldes, enchia de esterco. Às vezes o esterco estava quentinho, eu pegava com a mão assim mesmo. Botava no balde, olha quanto esterco eu estou conseguindo. Aí eu ia de casa em casa, a senhora tem horta? Quer comprar esterco para a horta? Então fazia meu dinheirinho. Por que eu fazia aquele dinheirinho?
para ir comprar o fascículo da Conhecer. Ia na banca e comprava, gostava, toda semana eu comprava um fascículo. E eu lembro de alguns artigos que estavam escritos, já tem muitos anos isso, e um dos artigos que eu li, viu, Bianca, muito interessante, como eu queria ter achado na internet, mas não tenho, pesquisei, não achei, mas na minha memória eu lembro, como que uma pessoa se via a si mesma e como as outras pessoas a viam. Como que o mundo te enxerga. Como que você se vê. Então, nessa figura que você está olhando aqui, ó, tem um homem na frente do espelho, tem 3 espelhos ali. No espelho do meio está exatamente como ele é. Mas ele não se enxerga daquele jeito. E nem as pessoas o enxergam como ele é. Do lado esquerdo, você está vendo como que o mundo enxerga esse homem. Como é que o mundo enxerga? Um velhinho. Um velhinho, nem simpático, nem antipático. Ele transmite a imagem de uma pessoa já bem velha. É assim que o mundo vê, ele já é muito velho. Não é? Você reparou que o seu pai para você sempre foi um velho? Desde quando você era criança? Você sempre olhou seu pai como um velho. O mundo olha e vê ele assim como um velho que já está no fim de linha, um velho sem futuro. É assim que o mundo vê. O mundo olha para você e te vê desse jeito. Uma pessoa sem qualquer tipo de projeção. Uma pessoa, simplesmente uma pessoa. É assim que o mundo vê. E do lado direito, você tem a imagem desse homem, como que ele se vê. Ele se olha no espelho, como é que ele se vê? Tô gordo, né? Tô precisando perder aqui. Tô com uma barriga. Tô com a cara bolachuda. Tô com umas papas. Tô ficando careca. Né? Você se olha no espelho e não está contente com a sua aparência. Então, tanto o mundo como você mesmo, você mesma, se vê de uma maneira deturpada. A imagem que você vê não é quem você é. Você não consegue se enxergar e o mundo também não consegue te enxergar. Agora, olha outro detalhe. Como que o céu te vê? É o mesmo modo que o inferno te vê se você for de Jesus. Se você for de Cristo, desse Cristo aqui que eu li para você, aquele que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. É assim que o céu te vê e é assim que o inferno te vê. Você é um rei, você é um sacerdote, você tem jurisdição nesses 2 terrenos, no mundo material e no mundo espiritual. No Novo Testamento, se você for de Cristo, você manda nessas 2 áreas. E Deus não vai brigar com você. O que é que um rei faz? Um rei governa. Sabe por que você não está governando? Sabe por que você não manda em ninguém na tua casa? Sabe por que ninguém te respeita no teu trabalho? Sabe por que as pessoas te ignoram? Porque você, sendo de Cristo, ainda não se deu conta do que Cristo fez por você. Preste atenção. Você ainda não entendeu o que Ele fez por você. E o processo é o mesmo do Antigo Testamento. Você ouviu a palavra, você chegou na porta da tenda da congregação. Quem é a porta? Você podia entrar ou não, mas o que foi que você fez? Você entrou. E quando você entrou, você falou, estou gostando. Isso aqui é muito legal, entrei, estou me sentindo bem, mas eu não estou legal, né? Olha aqui, eu não estou bem apresentável, eu preciso me lavar. O que foi que você fez?
se batizou nas águas. É esse o processo. E depois, o que você ficou buscando? O revestimento de poder. Sobre as vestes da salvação que Jesus te deu, porque Ele te deu vestes brancas, Ele te deu vestes limpas, mas Ele foi muito mais além. Ele te deu vestes de poder, para você usar por cima da veste da salvação. E Ele te constituiu sacerdote do Deus Altíssimo. Toda pessoa que recebe Jesus, se batiza nas águas e recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe também a unção de sacerdote, com autoridade no mundo espiritual. Que autoridade que nós temos no mundo espiritual? Jesus disse: os que creem em mim, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Unção de sacerdote. E você também não entendeu, e está aí sendo humilhado, humilhada, na escola, no seu trabalho, na sua parentela, na sua própria família, e até dentro da tua igreja. Porque você ainda não entendeu que você é rei, que Ele te fez rei. O que um rei tem poder para fazer? Um rei tem poder para decretar. E qual é o ditado popular? Palavra de rei não volta atrás. Quando você dá ordem, o milagre acontece. Quando você ordena, o inferno obedece. Quando você legisla, quando você decide do jeito que você mandou, assim se cumpre infalivelmente, porque você é rei, você é rei, Ele te constituiu como rei. E agora você tem autoridade no mundo material e no mundo espiritual. Saul se deu mal, porque a unção dele era só para o mundo material. Mas ele quis fazer o trabalho do Samuel. Ali não podia misturar as competências. Mas vindo Jesus Cristo, vindo Jesus, Ele nos deu uma nova unção. E qual é a nova unção que Jesus Cristo nos deu? Amados, eu gosto muito do capítulo 5 de Apocalipse, porque milhões de criaturas celestiais, de várias hierarquias, e justos de todas as épocas, estão diante do grande trono branco. E tem alguém ali, sentado naquele trono. Ele é tão grande e tão poderoso, que nem mesmo aquelas criaturas celestiais que são santas, e nem mesmo os justos que estão ali, conseguem olhar diretamente para Ele. Não conseguem mirá-lo no trono. E Ele tem um livro na sua mão. E esse livro está escrito por dentro e por fora, ele é completo. Ele não tem páginas em branco, não. E ele tem 7 selos, olha, 7 selos. 7 selos. E aí surge um anjo muito forte, com uma voz de trombeta. Ele fala e é possível todo o céu escutar. Ele não tem microfone, não tem caixa acústica, não tem amplificador, mas ele fala.
e milhões que estão ali, um por um, não importa a distância que estejam, escutam perfeitamente o que ele está dizendo. E aquele anjo forte e poderoso diz com grande voz: quem é digno? E tinha milhões e milhões ali. Milhões de milhões, melhor dizendo. Não eram apenas milhões, eram milhões de milhões. Multiplica milhões por milhões e eu não sei que número é esse que vai aparecer. Mas é um número incalculável, milhões de milhões. E o anjo forte pergunta: quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso e desatar os seus 7 selos? E a palavra diz que ninguém no céu, entre milhões de milhões, de anjos excelentes e poderosos, arcanjos, querubins e serafins, as 4 criaturas, os 24 anciãos, ninguém se apresentou para dizer: eu vou pegar o livro. Porque ninguém foi achado digno de pegar aquele livro que estava na mão direita do Todo-Poderoso. E João, que nos conta essa visão, ele começa a chorar. Há um silêncio no céu cortado apenas pelo soluço e pelo choro incontido de João. E chega um ancião de dias, um idoso, aparentemente um idoso, e abraça João. E João está chorando, agora no ombro desse ancião, porque ele sabia que era muito importante aparecer alguém e pegar aquele livro. E João chora porque não tem ninguém. Ninguém, diz a palavra, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Vasculhou-se o universo inteiro e ninguém foi achado digno. E João chora ali no ombro do ancião. E o ancião, abraçado com João, diz para ele: não chore, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. E João olha para ver um leão, e ele vê um cordeiro sangrando ainda, ferido com sangue na lã. E ele fica olhando: cadê o leão? Eu estou vendo só um cordeiro morto. Mas aquele cordeiro, de repente, ele se levanta. Ele se levanta e diz a palavra, olha o mistério. Ele tinha 7 olhos e 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele se levanta e o céu inteiro observa, e ele vai ao encontro do Todo-Poderoso. Ele se aproxima e ele estende a mão, e ele pega o livro. Ele é digno, e quando ele faz isso, o céu inteiro se prostra, o céu inteiro cai de joelhos, e todos começam a louvar e a dizer: digno és. Digno és, o único que é digno, o único que é digno. Digno és de pegar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E para aquele que está no trono, e para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Alguém pode me dizer assim: isso é para o futuro, isso não é para agora. Reinar sobre a terra é uma profecia para o milênio. Também é. Mas eu vou te mostrar aqui na palavra
que é para essa vida e é agora. Carta aos Romanos, capítulo 5, eu já estou terminando a mensagem. Versículo 17. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, recebem a abundância da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o dom da justiça, ele é o rei de Salém, ele é o rei da justiça. O presente da justiça reinarão aonde? Reinarão em vida, por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida. Quem está vivo, levante a mão. Então dá glória a Deus, porque Ele te fez rei e sacerdote. E você já pode reinar nesta vida. Você já pode mandar, tanto no céu e na terra. E do jeito que você falar, assim vai acontecer. Vamos ficar todos de pé. Como eu queria continuar essa mensagem. Como eu queria continuar. Temos a Santa Ceia ainda. E o rei de Salém e o rei da justiça vai dar para você o mesmo que ele deu para Abraão: pão e vinho. O mesmo que ele deu para Abraão há 4.000 anos atrás. O mesmo que ele deu para os discípulos na última noite de vida, quando o Cordeiro ainda estava entre os homens, há 2.000 anos atrás. O mesmo que ele deu, ele vai dar hoje. Porque ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o rei, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não é criatura, ele é criador. Ele não é um mini Deus, ele é o Todo-Poderoso. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. Você vai participar dos mesmos elementos que há 4.000 anos atrás ele apresentou pela primeira vez para Abraão: o pão e o vinho. O pão representa o seu corpo e o vinho representa o seu sangue. Mas esse privilégio, tudo isso, começa daquela maneira. Preste atenção. Você chegou na congregação, aqui é a congregação, e a porta está diante de você. A porta está aberta. Você não precisa bater para entrar. Ele sim tem que bater. Você, para entrar no reino, não precisa bater. A porta está aberta para você. É só você entrar. Mas para ele entrar em você, ele tem que bater. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Esse é o processo, você entrar. Um dia eu entrei, e quer saber? Nunca mais vou sair. E não é porque eu estou envelhecendo, não. Porque quando eu era jovem eu já não queria sair. Depois que eu entrei por essa porta, eu encontrei o que eu precisava e o que eu buscava. E você hoje está procurando. Já bateu em tanta porta errada, hein? Já encontrou cada bucha, cada porta enganosa, cada porta falsa. Mas hoje você está diante da porta verdadeira, que é Jesus Cristo. Se você entrar por esta porta,
agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida que está na mão do Cordeiro. Ele vai escrever o teu nome ali. Ele vai apagar o teu passado, Ele vai tirar os teus vícios, Ele vai te purificar, porque hoje nós temos uma unção poderosa. A unção que nós temos é maior do que aquela que Saul recebeu, do que Davi recebeu. A unção que nós temos no Novo Testamento, ela é muito superior, porque ela é dada pelo sangue do Cordeiro. Com o seu sangue, Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós ungimos pessoas com azeite na paz e vida. O pastor Giancarlo mesmo hoje ungiu pessoas aqui. É uma prática que traz saúde, traz proteção, quebra julgos, não é? Mas essa unção superior, que nem Saul tinha, nem Davi tinha, e que ninguém do Antigo Testamento teve, essa unção Ele vai dar exclusivamente para você. Se você se banhar agora no sangue do Cordeiro, se você acreditar que Ele derramou o sangue para te comprar, e eu te garanto que foi um alto preço, altíssimo preço. Nem todo ouro e toda prata do mundo poderia comprar a tua alma, e Ele derramou seu sangue para te comprar, para fazer de você esta pessoa nova, que receberá inclusive a unção pelo seu sangue, a unção de se tornar rei e sacerdote, mandar no mundo material e mandar no mundo espiritual. É algo maravilhoso que Ele tem preparado para você. É uma vida que você nunca imaginou antes. Você pode ter lido muitos livros, assistido muitos filmes, ter ouvido muitas histórias, lendas, mitos. Pode ser que você tenha pesquisado muito, lido muito, estudou muito, mas a vida que Ele preparou para você, você não faz a menor ideia do que é. Você só vai saber o que é quando começar a vivê-la. A vida com Cristo, a vida com Jesus Cristo, reinar já nesta vida. Quando Adão pecou, preste atenção, Satanás usou aquele pecado para colocar um trono nesse planeta, e quem foi entronizado naquele trono, colocado por Satanás, foi a morte. E a morte reinou até hoje. A morte apavora as pessoas sofrem por causa da morte, choram por causa da morte, têm medo de morrer, porque Satanás estabeleceu nesse trono a morte. Mas Jesus Cristo, Ele veio e Ele destronou a morte, e Ele estabeleceu a vida. E Ele disse: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida que Ele tem agora a oferecer a você é algo que você sequer sonhou, sequer imaginou. E eu te garanto isso, porque eu estou vivendo essa vida desde o dia em que ergui a mão e disse: eu quero. Se você levantar a mão e falar eu quero, você vai começar a viver essa nova vida a partir de agora. Quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui quer a vida eterna? Quem aqui quer se tornar rei e sacerdote? Ter autoridade no mundo espiritual e autoridade no mundo material? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão mais alto que puder e diga: eu quero! Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vida de verdade. Por isso que Ele disse: eu vim para que todos tenham vida. Ó, vida de verdade, vida com abundância.
Eu vim para que todos, sem exceção, todos tenham vida. E eu quero chamar aqui, está chegando mais gente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu quero chamar os filhos pródigos. Filhos, filhas, péssima hora para desviar. Péssima hora para levar uma vida dupla. Péssima hora para ficar com um pé na igreja e outro lá, não sei aonde você está pondo o teu pé. Porque toda vez que você se divide, a tua alma se perde. O que aconteceu com Saul? O pecado dele foi a rebelião. Ele não quis se manter na sua jurisdição. E a palavra de Deus diz que a rebelião e a desobediência é como o pecado da feitiçaria. E está escrito em Apocalipse que ficarão de fora todos os feiticeiros. E que a rebelião é como o pecado da idolatria. Em Apocalipse está escrito também que todos os idólatras ficarão de fora. Quando uma pessoa se rebela, ela está na mesma condição de um pagão, de uma pessoa que nunca teve Deus, uma pessoa que está completamente perdida. Mas o perdido é achado. E quando o perdido volta para os braços do Pai, o Pai comemora, o Pai dá uma festa. Jesus disse que tem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. O Pai abraçou o Filho, não rejeitou o Filho. Recebeu o Filho do jeito que estava. O Filho que havia dissipado tudo, a sua vida, a sua saúde, os seus bens na prostituição, no pecado, nas orgias. Mas ele volta para os braços do Pai e é bem recebido. Ele estava morto, o Pai comemora. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, alguém pode ter se perdido, mas foi achado. O Espírito Santo te achou. Tenha agora a coragem de sair do teu lugar e abraçar o teu Pai Celestial. Você, para entrar na casa do Pai, não precisa bater, mas o Pai abre todas as portas para você. Nesse momento Ele está abrindo, Ele tem o melhor para a tua vida. Ele está batendo e quer que você abra. Abra também, abra o teu coração. Pastor João Ribe, eu me sinto muitas e muitas vezes com a consciência pesada. Tenho medo de que Jesus volte e eu fique para a grande tribulação. Eu sei que Jesus está voltando, todos os sinais indicam isso. Hoje eu quero voltar para os braços do Pai. E quero voltar para minha casa depois, com a certeza de que o meu nome está brilhando no livro da vida. Que Ele perdoou todos os meus pecados. Que a minha vida foi restaurada. Eu quero voltar para casa hoje, uma nova pessoa. Eu já sou batizado nas águas. Ah, você já se lavou e se sujou, é? Não precisa se lavar de novo. Se você vier aqui para frente, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e você vai participar da Santa Ceia do Senhor. A mesa está pronta, é para os salvos. Vem, você quer ter a certeza da salvação? Então vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, porque Ele não fechou a porta para você. A porta da salvação continua aberta. Venha, filho pródigo, venha, filha pródiga, e todos que estão fracos. Pastor João Ribe, eu vou confessar uma coisa. Eu me sinto em dificuldades espirituais. A luta é muito grande. Muitas e muitas vezes eu não tenho forças para continuar na presença do Pai. Às vezes até penso em desistir, penso em voltar atrás, mas eu sei que eu não posso. Eu quero ser renovado, eu quero a unção de rei e sacerdote. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá. Você que está fraco, fraca na fé, vem para cá, vem para cá. Você vai ter autoridade neste mundo e também no mundo espiritual. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus.
E eu quero fazer um convite. Um convite para toda e qualquer pessoa que ainda não tinha assumido essa visão. Essa visão aqui, ó. Você não se vê desse jeito. Você recebeu a palavra, mas você não estava se vendo desse jeito. Você achou que isso era só para o futuro, mas eu li aqui para você no capítulo 5, versículo 17: reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você que não estava tendo essa visão gloriosa, Ele te constituiu, Ele te fez para Deus, rei e sacerdote. Você não estava com essa visão, mas você quer assumir esta visão a partir de agora. Então vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Todos que não estavam com esta visão de rei e sacerdote, mas querem assumir esta visão a partir de agora, vem aqui para frente, porque chega de humilhação. Você está sofrendo, você está sendo humilhado, humilhada, porque não assumiu ainda que você foi constituído por Jesus rei nesta terra. Você não entendeu ainda que você é sacerdote nesta terra. Vem assumir esta visão. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV Feliz ou por outra emissora de televisão. Quero falar com você que está assistindo pelo youtube.com/JoãoRibe. Quero falar com você que está ouvindo pelo nosso podcast João Ribe, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz FM, ou pela qualquer outra emissora. Você está ouvindo a palavra? Talvez você esteja muito longe da gente. Está vendo isso em segredo? Hoje, o Francisco Rossi, que foi prefeito de Osasco, é muito meu amigo. Ele é vice-presidente da Adonep em Alphaville. Ele sempre me manda mensagens. Ele falou: João Ribe, quando eu era católico, tem muitos anos isso, e eu e a minha esposa te ouvíamos pela rádio, e você foi muito importante na minha conversão e na conversão da minha esposa. Nós somos muito gratos a você. Então o Rossi, ele, no carro dele, muitos anos atrás, ele ficava ouvindo a pregação pela rádio. Era católico, mas ele sabia que não era salvo. Hoje ele tem certeza da salvação. Você está ouvindo no rádio do seu carro? Ou no rádio do seu celular, ou no aplicativo? Onde você está ouvindo essa mensagem? No hospital, na cadeia? Onde você está ouvindo essa mensagem? Estou falando também com você, filho pródigo e filha pródiga. Eu estou cansado de ver que nas cadeias femininas, moças se chamam Ruth, presidiárias se chamam Esther, Noemi. Maria então tem um monte. Isabel tem um monte. Meninas que cresceram na igreja e depois foram para o vício, para o tráfico, para o crime, estão aí na cadeia. Filhas pródigas. E também nas penitenciárias masculinas, jovens e homens com nomes bíblicos: Samuel, Davi, Ezequiel, Salomão, Abraão, Isaac. Quanta gente na cadeia aí que cresceu na igreja e depois se desviou, se afastou. Olha onde você foi parar. Mas a porta não está fechada para você e para ninguém. A porta está aberta. Se você quiser, você entra agora. Você que está me assistindo à distância ou me ouvindo à distância, quer entregar a vida para Jesus? Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder se ajoelhar, por qualquer motivo, porque está em trânsito, está dirigindo, está no ônibus, está no trem, não dá para se ajoelhar, mande um sinal para Deus, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. E todos que vieram para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. A igreja continua de pé, por favor. Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração.
você vai assumir primeiramente que é filho, filha de Deus. Amém? Porque quando você recebe o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro virá sobre você agora um poder que te transforma em filho de Deus, e quem está à distância também. Vai vir sobre você agora um poder que te transforma em filho de Deus. Primeira coisa que vai acontecer é esse poder que vai vir sobre você e te transforma em filho de Deus. E esse é o primeiro passo. E aí é perseverar até o fim. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Com a mão sobre o teu peito, na altura do coração, você também, filho pródigo, você também, filha pródiga, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu não sabia deste grande privilégio, já tinha ouvido falar, até já tinha lido, mas eu não sabia que era tão profundo, tão imediato e tão para agora, para esta vida, para eu reinar nesta vida como rei e como sacerdote, ter autoridade nesta terra e também no mundo espiritual. Agora a tua palavra me mostrou isso, que eu tenho o poder de reinar já nesta vida e sempre com o Senhor. Por isso eu me curvo ao meu Rei, como todo o céu se curvou e te adorou. Eu me curvo agora, porque só o Senhor é digno de receber a minha oração e a minha adoração. Só o Senhor é digno de receber a minha alma, a minha vida, porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, e também meu sacerdote eterno, aquele que intercede por mim. Então eu suplico, Senhor, perdoa agora todos os meus pecados, apague, Senhor, as minhas transgressões, apague o meu passado e me purifique agora de toda iniquidade. E eu quero que o Senhor me lave com teu sangue e faça de mim rei e sacerdote, e prepare o meu corpo para receber o teu Espírito Santo, porque eu quero, a partir de agora, ser a tua morada. Eu quero que o Senhor entre em mim, faça morada e faça um banquete. Ceie comigo agora, porque o meu desejo é te servir todos os dias da minha vida, até a minha partida, ou até a tua chegada, mas até aquele dia, eu quero estar de pé na tua presença. Vem, Senhor, transforma a minha vida agora, do jeito que a tua palavra diz. Assim seja feito, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.